E aí, central do Reddit, prepara o coração e o café. Ou a cerveja, dependendo da sua luta diária. Porque a história que eu vou contar hoje é daquelas que fazem o sangue ferver e a gente questionar até o último fio de cabelo se parente. É tudo igual. O dinheiro é para a viagem do seu irmão. Foi o que meu pai, o Carlos, teve a cara de pau de me dizer depois de vender a casa que herdei da minha avó. Eu dei aquela risada nervosa, sabe? Tipo, não é possível que eu ouvi isso. Mas, meus amigos, quando a minha advogada, a Daniele, anjo enviado dos céus com um diploma de direito e sangue nos olhos, me ligou, o sorriso sumiu na hora. Ah, mas eu fui atrás de tudo, cada centavo, cada tijolo. E pode apostar, eles pagaram caro, muito caro. Meu nome é Rodrigo, tenho 28 anos, e se existisse um troféu pro filho tanto faz da família, pode crer que ele estaria na minha estante empoeirada. Sou contador, ralo pra caramba numa firma aqui em Curitiba, no nosso querido Paraná. Desde que comecei a pagar meus próprios boletos e a entender que a vida não é um morango, eu meio que aceitei o pacote completo. Meus pais, Carlos e Márcia, só tinham olhos, ouvidos e saldo bancário pro meu irmão caçula, o Arthur, o príncipe da família. Mas quando meu pai, o seu Carlos, o rei da falta de noção, meteu a mão grande na casa que minha avó Helena, que Deus a tenha, me deixou de herança e ainda soltou a pérola de que a grana ia bancar a viagem de formatura do playboyzinho do Bijita, Arthur pra Cancún. Ah, meus amigos, aí ele não só cruzou a linha, ele pegou um trator e passou por cima dela. Aquela casa não era só um monte de tijolo e cimento pra mim. Era o meu refúgio, o lugar onde eu me sentia, eu mesmo, sabe? Especialmente quando meus pais estavam ocupados demais idolatrando o projeto de gênio que era o Arthur. Minha avó, Helena, ela sim me via. De verdade. E quando ela se foi, deixou aquela casinha pra mim, preto no branco no testamento. Descobri a falcatrua da venda por um acaso do destino, daqueles que a gente pensa, só pode ser pegadinha. O que eu fiz depois? Digamos que o seu Carlos ficou sem chão, sem argumento e, principalmente, sem a grana que ele achou que ia cair fácil na conta do filhinho preferido. Agora a casa é minha de novo, como sempre deveria ter sido. E eles? Perderam não só o dinheiro, mas a moral, a pose e, pra mim, o título de família. Mas aí fica a pergunta que não quer calar. Será que eu peguei pesado demais? Será que valeu a pena ver o circo pegar fogo desse jeito? Cresci num sobrado, até que ajeitadinho, lá em Santa Felicidade, aquele bairro aqui de Curitiba que parece um pedacinho da Itália, sabe? Cheio de cantina, vinho colonial e aqueles quintais com parreira de uva. Minha avó Helena morava a poucas quadras dali, numa casinha térrea charmosa, com uma varandinha que era um convite para tomar um café da tarde e um jardim onde ela plantava manjericão, alecrim e umas pimentas que faziam qualquer um chorar. Enquanto isso, meus pais, Carlos e Márcia, estavam sempre atolados até o pescoço. Meu pai, funcionário público daqueles que se acham o rei da cocada preta, vivia obcecado com a imagem, com o que os outros iam pensar. Minha mãe, secretária, passava a vida tentando agradar o maridão e manter as aparências. E eu? Ah, eu passava a maior parte do tempo na casa da avó Helena. Era ela que me ensinava a sovar a massa do pão caseiro até a mão doer, que contava histórias do meu avô que eu nunca cheguei a conhecer. E que, principalmente, me fazia sentir que eu era alguém importante nesse mundão. Enquanto isso, o Arthur, 7 anos mais novo que eu, era o sol em torno do qual o universo dos meus pais girava. Tudo pra ele, tudo por ele. Era mimo pra tudo quanto é lado, elogio até por respirar. Meus pais viviam dizendo que ele tinha um potencial enorme, um futuro brilhante, mesmo que a única coisa que ele fizesse com afinco fosse zerar jogo de videogame e estourar o limite do cartão de crédito. Que, claro, eles pagavam. Pode parecer clichê de filme da sessão da tarde, mas minha avó foi quem me criou de verdade. Quando eu tinha uns 10 anos e o pau quebrava lá em casa, e quebrava com frequência, eu pegava minha Caloi velha, sem freio direito, e pedalava desembestado pra casa dela. Ela me esperava com um café com leite quentinho, daqueles com nata, e um pedaço de bolo de fubá que só ela sabia fazer. Ouvia minhas lamúrias da escola, meus medos, minhas pequenas vitórias. Meus pais mal botavam os pés lá. E quando a avó Helena adoeceu de verdade, quem vocês acham que correu pra ajudar com remédio, levar no posto de saúde, organizar as contas que o seu Carlos esquecia de pagar? Euzinho aqui. O Arthur, já um adolescente cheio de compromissos, nem dava as caras. Tava sempre ocupado demais com as baladinhas e os rolês com a galera. Meu pai, na sua infinita sabedoria, dizia que a avó se virava sozinha, sempre se virou. Minha mãe, coitada, só ligava pra perguntar se ela precisava de alguma coisinha, mas a parecer que é bom, necas. Quando a avó se foi 3 anos atrás, a dor foi indescritível. E como ela sempre me dizia que faria, deixou a casa pra mim no testamento. Não foi surpresa nenhuma. Rodrigo, meu neto querido, ela costumava dizer com aquele sorriso doce. Essa casa é seu porto seguro. Aqui você sempre vai ter um lugar. Meus pais não falaram um "ah" na época da leitura do testamento, mas eu vi o olhar de puro desdém do meu pai.
O Arthur? A única coisa que o príncipe perguntou foi: mas essa casa aí vale muita grana? Dá pra acreditar? Eu não me mudei pra lá de imediato, sabe? Tinha meu apezinho no centro, perto do trampo, vida corrida de contador. Mas só de saber que a casa tava ali, quietinha, com as coisinhas da avó, a cristaleira antiga onde ela guardava as taças de vinho do Porto, o rádio Filco que só pegava AM, aquele cheirinho de madeira encerada e saudade, já me dava uma paz na alma. Era meu pedacinho de paraíso particular. Até que, numa tarde dessas, coisa de uns meses atrás, resolvi dar um pulo lá. Bateu uma saudade, uma vontade de sentir o cheirinho do jardim dela. Coisa de neto, né? Só que quando eu cheguei na rua, meu queixo caiu. Tinha 2 carros estranhos parados na frente. Um SUV brilhando e um popularzinho, mas nenhum que eu conhecesse. Desci do meu Celta guerreiro, já com uma pulga maior que um elefante atrás da orelha. Toquei a campainha. Um cara, uns 30 e poucos anos, abriu a porta com uma mulher espiando por trás dele. Pois não? Posso ajudar? Ele perguntou com uma cara de quem não tá entendendo nada. Eu franzi a testa tentando processar a cena. Olha, desculpa, mas essa é a minha casa. Quem são vocês? A mulher deu uma risadinha nervosa, daquelas que entregam o ouro. Ah, não, moço. Nós compramos essa casa no mês passado, do proprietário. Senti um soco no estômago. O ar sumiu dos meus pulmões. Compraram? Como assim? Gaguejei. O cara cruzou os braços, já na defensiva. Sim, compramos. Tudo certinho, documentado. Qual é o problema aqui? Minha boca ficou seca como o deserto do Saara. Andei, meio zonzo, até a varanda. Olhei para o jardim da avó, agora com uns vasos de planta diferentes, para os carros que definitivamente não eram meus estacionados na garagem que deveria ser minha. Mal conseguia raciocinar. Peguei o celular no bolso, procurando desesperadamente, por um e-mail, uma mensagem no WhatsApp e um sinal de fumaça dos meus pais sobre qualquer venda. Nada. Mas no fundo, bem no fundo, eu já sabia quem tinha orquestrado aquela patifaria. Não disse mais uma palavra para aquele casal. Entrei no meu carro, batendo a porta com força, e dirigi feito um louco direto para a casa dos meus pais, lá na outra ponta da cidade. Cheguei lá, e o Arthur, claro, estava devidamente esparramado no sofá da sala, com os pés na mesinha de centro, hipnotizado pelo celular. Provavelmente em alguma batalha online ou curtindo foto de subcelebridade. Mal ergueu os olhos quando eu entrei chutando o vento. E aí, mano? Murmurou sem tirar o olho da tela. Respirei fundo, contando até 10 mentalmente para não voar no pescoço dele. Cadê o pai e a mãe, Arthur? Perguntei, a voz já saindo mais ríspida do que eu pretendia. Ele deu de ombros, aquele gesto de indiferença que me tirava do sério desde que éramos crianças. Sei lá, devem ter saído. Apertei os punhos com tanta força que as unhas cravaram na palma da minha mão. Arthur, por que eles venderam? A minha casa? Perguntei direto ao ponto. Ele piscou, como se eu estivesse falando grego ou perguntando a coisa mais irrelevante do mundo. Ah, isso aí. Sei não. Eles voltam já. Relaxa. E como se nada tivesse acontecido, voltou pro celular. Fiquei ali, parado na sala, olhando para a cara de paisagem dele por 1 minuto inteiro que pareceu uma eternidade. Ele simplesmente não se importava. Então, decidi esperar. A paciência podia não ser meu forte, mas a raiva estava me dando uma dose extra. Quando meus pais finalmente chegaram, com sacolas de alguma loja chique do shopping, nem deixei eles sentarem direito. Que merda vocês fizeram? Berrei, e a palavra ecoou pela sala. Meu pai suspirou com aquela cara de mártir, como se eu fosse o adolescente problemático da história. Rodrigo, por favor, menos. Não era justo você ficar com aquela casa. Sozinho. Nós tínhamos outros planos para ela. Planos? Repeti, a voz carregada de incredulidade. Que planos? Então vocês simplesmente falsificaram os documentos, passaram a perna em mim e venderam a minha casa? A casa da avó Helena? Meu pai continuou, impávido, sem um pingo de remorso na voz. O Arthur precisava de uma viagem de formatura. Ele merecia. Cancún não é barato, você sabe. Eu quase ri de tão absurda que era a situação. Mas não tinha a menor graça. Balancei a cabeça, sentindo o sangue subir. Isso não vai ficar assim, podem ter certeza. Dei as costas e saí batendo a porta, porque o seu Carlos, o pai do ano, não fazia a menor ideia da tempestade que estava vindo na direção dele. Mal lembro da viagem de volta para o meu apartamento. Minhas mãos agarravam o volante do Celta com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos, doendo. Ainda ouvia a voz do meu pai, calma, arrogante, como se ele não tivesse acabado de confessar um roubo, como se fosse a coisa mais banal do mundo. Arthur precisava de uma viagem. Minha avó, a única pessoa naquela família que realmente me deu valor, me deixou aquela casa, o único lugar onde eu realmente me sentia em casa. E meu próprio pai tinha surrupiado para dar, de presente para o meu irmão gastar em balada em Cancún. Estacionei na frente do meu prédio e fiquei ali, parado, o motor ainda ligado. Eu não ia deixar barato, não dessa vez.
Mas eu também não ia agir no calor do momento, feito um louco. Meu pai podia ser um canalha convencido, mas burro ele não era. Se ele fez uma sujeira dessas, devia achar que tinha se protegido de alguma forma. Foi aí que o nome da Daniele brilhou na minha mente como um letreiro de neon. Minha amiga de faculdade, advogada daquelas de filme, inteligente pra caramba, determinada e com um faro pra encontrar brecha em contrato que era coisa de outro mundo. Liguei pra ela na mesma hora. Contei tudo, desde a herança da avó até a confissão cínica do meu pai. Quando terminei, ouvi ela respirar fundo do outro lado da linha. Rodrigo, ela disse, a voz já com aquele tom de quem vai pra guerra. Teu pai é um filho da... Enfim, me encontra no meu escritório amanhã, primeira hora, e traz tudo que você tiver. Testamento, e-mail, mensagem de WhatsApp, até se for um bilhete de pão que sua avó escreveu falando da casa. Quero ver cada papel. Não preguei o olho direito naquela noite. Minha cabeça era um carrossel. A voz da avó Helena me chamando de meu netinho, o sorrisinho debochado do meu pai, a indiferença patética do Arthur. E lá no fundo, um pensamento que me dava um certo prazer sombrio. Eles achavam que tinham ganhado. Mal sabiam o que estava por vir. Na manhã seguinte, pontualmente às 8, eu estava na porta do escritório da Daniele, no centro de Curitiba. Entreguei uma pasta cheia de documentos para ela. O testamento original da avó, uns extratos bancários antigos que eu tinha guardado, até umas mensagens de texto que troquei com ela anos atrás, onde ela falava com carinho que queria que a casa ficasse comigo. Daniele mergulhou na papelada por um bom tempo, o silêncio só quebrado pelo virar das folhas. Depois de quase uma hora, ela se recostou na cadeira de couro com um olhar que misturava indignação e uma certa satisfação profissional. Rodrigo, seu pai não é só um canalha. Ele é um idiota de marca maior. Ergui a sobrancelha. Por que você diz isso? Porque, ela respondeu com um sorrisinho de canto de boca. Ele não só cometeu uma fraude descarada, como deixou rastros mais óbvios que pão com manteiga. Ela girou o monitor do computador na minha direção e me mostrou algo que fez meu estômago revirar e meu sangue ferver ao mesmo tempo. Uma assinatura falsificada. A minha assinatura? Numa procuração fajuta, dando plenos poderes para ele vender o imóvel. Cheguei mais perto da tela, incrédulo. Espera aí, essa porcaria não é minha letra nem aqui nem na China, Daniele murmurou, com a calma de quem já viu muita sujeira nesse mundo. Pois é, seu pai forjou seu consentimento para venda. E o mais bonito da história é que ele fez isso usando um cartório aqui de Curitiba, que já tá mais sujo que pau de galinheiro, na mira da polícia por uns rolos bem cabeludos. Isso é péssimo. Pra ele. Péssimo mesmo. Soltei o ar que nem sabia que estava aprendendo. Tá. E qual é o plano, doutora? Perguntei, já sentindo uma pontinha de esperança no meio da raiva. Daniele cruzou os dedos sobre a mesa. Primeiro, a gente manda uma notificação extrajudicial bem caprichada. Damos a ele a chance de devolver o dinheiro da venda e anular o negócio amigavelmente antes da gente transformar isso num inferno judicial. Mas pelo retrato que você pintou do seu pai, duvido muito que ele vá colaborar. Murmurei, sentindo o gosto da vingança na ponta da língua. Então a gente processa. E se ele não pagar a indenização, se não devolver o que é meu, ele vai ter que abrir mão de bens. A casa onde eles moram, as economias que ele acha que estão seguras no banco, o carro do Arthur que ele deu de presente. Tudo. Daniele assentiu. E eu vi um brilho assassino nos olhos dela. Exatamente, Rodrigo. Até as cuecas dele, se for preciso. Senti algo que não sentia fazia muito, muito tempo. Uma satisfação gelada, quase cruel. Então, bora pra cima. Naquela noite, saí do escritório da Daniele me sentindo outra pessoa. A raiva ainda estava lá, borbulhando. Mas agora ela tinha um propósito, uma direção. Meu pai achava que podia passar por cima de mim, como sempre fez a vida inteira. Achava que eu ia engolir mais esse sapo gigante, como engoli tantas outras humilhações e injustiças. Só que dessa vez não. Dessa vez, o filho tanto faz ia mostrar os dentes. Cheguei em casa, sentei no sofá e encarei os papéis que a Daniele tinha me dado. A assinatura falsificada parecia zombar de mim. Meu próprio nome rabiscado de um jeito tosco por alguém que não era eu. Meu sangue ferveu de novo. Meu pai nem se deu ao trabalho de tentar disfarçar direito a falcatrua. Isso tornava tudo ainda mais revoltante. Ele me traiu sem medo, sem hesitar um segundo, achando que eu nunca ia ter coragem de reagir. Meu celular vibrou na mesinha de centro. Era minha mãe. Ignorei. Minutos depois, outra ligação. E mais outra. Eles sabiam. O seu Carlos já sabia. A Daniele, rápida como um raio, devia ter despachado a notificação no mesmo dia. Na quarta, ligação. Atendi, já preparado para o show de vitimismo. Rodrigo, o que você fez, meu filho? Foi a primeira coisa que ela disse. A voz carregada de uma frustração que chegava a ser cômica. Sorri, sem um pingo de humor. Engraçado, mãe. Eu ia te perguntar a mesma coisa.
Rodrigo, pelo amor de Deus, você não vai mesmo levar essa história adiante, vai? Ela implorou, como se eu fosse um monstro por querer de volta o que era meu por direito. Vou. Com certeza vou. Ela soltou um suspiro exasperado, daqueles que ela usava quando eu era criança e quebrava alguma coisa. Você está exagerando. Rodrigo, é só uma casa. Exagerando, repeti, a voz subindo algumas oitavas. Levantei do sofá, incapaz de ficar parado. Vocês venderam a casa que a avó Helena me deixou, o único lugar que eu realmente chamava de meu, e usaram a grana para bancar a viagem de luxo do playboy do Arthur, e eu estou exagerando? Ela ficou quieta por uns segundos. Quando falou de novo, veio com aquele tom passivo-agressivo que eu conhecia tão bem, a voz de quem se acha a vítima da história. Seu irmão precisava dessa viagem, Rodrigo. Ele anda tão estressado com a faculdade. Soltei uma risada curta, seca, cheia de descrença e desprezo. Estressado de quê, mãe? De ficar o dia inteiro com a bunda no sofá enquanto vocês fazem todas as vontades dele? De não ter que se preocupar com um boleto na vida? Rodrigo, não começa com esse seu drama de novo. Ela tentou me cortar. Eu sei exatamente onde essa conversa vai dar, mãe. Interrompi, já sem paciência. Você vai dizer que o Arthur é mais novo, que ele precisa de mais apoio, que eu sou o filho mais velho, independente, e que eu deveria entender a situação. Mas quer saber de uma coisa? Eu entendi por tempo demais. Entendi que, para vocês, eu sempre fui um detalhe, uma peça sobrando no quebra-cabeça da família perfeita de vocês. Minha mãe ficou em silêncio do outro lado da linha. Aí, com a voz mais fria que o inverno de Curitiba, ela disse: Você está encurralando sua própria família por causa de uma casa velha. Não, mãe. Vocês encurralaram a família quando decidiram roubar de mim. Ela suspirou de novo, um suspiro cansado, derrotado. Seu pai vai resolver isso. E desligou na minha cara. Joguei o celular no sofá com força, esfregando o rosto tentando conter a fúria que ameaçava explodir, mas era quase impossível. Resolver isso? Resolvi. Saí para espairecer, para não acabar quebrando alguma coisa no meu próprio apartamento. Dirigi sem rumo pelas ruas de Curitiba, a chuva fina começando a cair, tentando organizar os pensamentos. No fundo, eu sabia exatamente o que meu pai ia tentar fazer. Ele ia tentar me manipular, como sempre fez. Ia virar o jogo, me pintar como o filho ingrato, o egoísta, o problemático. Mas dessa vez, eu não ia cair na lábia dele. Na manhã seguinte, a Daniele me mandou uma mensagem, daquelas curtas e diretas. Cola aqui no escritório. Temos novidades. Quando cheguei, ela estava com aquele olhar afiado de quem farejou sangue. Seu pai respondeu à nossa notificação. E aí? O que o bonitão disse? Perguntei, sentando na cadeira em frente à mesa dela. Ela deslizou um papel pela mesa com um leve sorriso irônico. Peguei e li. Era uma carta patética, cheia de juridiquês barato, onde meu pai tentava argumentar que a casa, na verdade, não era totalmente minha, que a venda tinha sido dentro da legalidade e que qualquer reclamação minha era só uma tentativa de criar confusão e desarmonia no seio familiar. Confusão na família. Precisei respirar fundo umas 3 vezes para não amassar aquele papel e socar a mesa. Ele é inacreditável e completamente burro. Daniele se recostou na cadeira com um sorrisinho vitorioso. Sim, ele é, porque ele não contava com a minha equipe fuçando um pouquinho mais a fundo e achando isso aqui. Ela girou o monitor do computador dela para mim mais uma vez e me mostrou outro documento. Um comprovante de transferência bancária. Um Pix, para ser mais exato. Que é isso? Perguntei confuso. Isso, meu caro Rodrigo, disse Daniele, saboreando cada palavra, é a transferência do valor integral da venda da sua casa. Direto para a conta pessoal do seu irmãozinho Arthur, cada centavo sujo. Meus olhos arregalaram. Meu pai vendeu minha casa e simplesmente depositou toda a grana na conta do Arthur, como se fosse um presente. Daniele assentiu, confirmando minha descrença. O que não é só moralmente nojento e eticamente questionável, é completamente ilegal. Seu pai não só forjou sua assinatura para vender um bem que não era dele. Ele fez uma transação financeira sem nenhuma base legal para beneficiar um terceiro que não tinha direito algum sobre aquele dinheiro. Isso, meu amigo, tem nome e sobrenome. No Código Penal, lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Fiquei ali, olhando para a tela do computador, as palavras da Daniele ecoando na minha cabeça. Isso significa que... Significa, ela me interrompeu com os olhos brilhando, que isso aqui não é mais só um processo cível para reaver seu imóvel. Se a gente for fundo mesmo, seu pai pode, e provavelmente vai, enfrentar uma bela de uma investigação criminal, com direito à visita da Polícia Federal e tudo. Meu coração acelerou. Era isso que eu queria? Levar as coisas a esse ponto? Sim, sem a menor sombra de dúvida. Eu queria cada pedacinho de consequência que a lei pudesse jogar em cima dele. Vai fundo, Daniele, sem dó nem piedade.
Falei, a voz firme, decidida. Daniele sorriu, um sorriso largo e genuíno. Eu sabia que você ia dizer isso. Música de tensão aumenta mostrando a passagem do tempo e o desenvolvimento do processo legal. 2 semanas depois, o castelo de cartas do meu pai começou a desmoronar, e foi lindo de assistir. O primeiro golpe veio quando a Daniele entrou com o processo formal na justiça. Meu pai foi notificado oficialmente, com o oficial de justiça batendo na porta e tudo. Aquilo acabou com a pose de calma e controle dele. De repente, meu celular virou uma central de mensagens do seu Carlos. Primeiro, ele tentou com aquele papinho manso de, filho, vamos conversar, resolver isso como família. Depois, quando viu que eu não ia cair nessa, vieram as ameaças. Veladas do tipo, você não sabe com quem tá mexendo. Como eu continuei ignorando solenemente, ele partiu pro desespero total. Minha mãe ligou aos prantos, implorando para eu reconsiderar pelo bem da família, dizendo que eu estava destruindo tudo que eles construíram. Eu só perguntei, com a voz mais fria que consegui, e quando vocês roubaram de mim? Quando tiraram a casa da avó Helena, vocês não estavam destruindo a família, mãe? Ela não teve resposta, claro. O segundo golpe, e talvez o mais doloroso para ele, veio quando a Daniele, cumprindo a promessa, envolveu as autoridades competentes. Uma investigação criminal foi aberta para apurar a fraude e a possível lavagem de dinheiro. Meu pai tentou bancar o inabalável, o cidadão acima de qualquer suspeita, mas eu soube por uns passarinhos que quando um investigador da Polícia Civil bateu na porta dele com uma intimação, as rachaduras na armadura de arrogância dele começaram a aparecer feio. Aí veio o golpe final, a cereja do bolo podre. O casal que tinha comprado a casa da avó, aqueles que abriram a porta para mim naquele dia fatídico, foi chamado para depor. E eles, obviamente, não ficaram nem um pouco felizes ao descobrir que tinham sido enganados, que compraram um imóvel por meio de uma fraude descarada, o que significava que a venda podia ser anulada a qualquer momento, o que significava que a casa ainda podia e provavelmente voltaria a ser minha. E o dinheiro que eles pagaram tinha ido direto pro bolso, ou melhor, para a conta do Arthur, o príncipe da ostentação. Como resultado direto dessa confusão toda, as contas bancárias da minha família começaram a ser investigadas a fundo, bloqueadas, devassadas. Meu pai entrou em pânico total. Tentou me contatar de tudo quanto é jeito, mandou recado por tia, por primo, até por vizinho. Mas eu não respondi uma vírgula. Não tinha mais conversa. Eu não tinha mais pai, nem mãe, nem irmão naquela configuração. Só a certeza absoluta de que, dessa vez, eles não iam ganhar. Meu celular vibrou na mesinha de centro. Era minha mãe. Ignorei. Minutos depois, outra ligação. E mais outra. Eles sabiam. O seu Carlos já sabia. A Daniele, rápida como um raio, devia ter despachado a notificação no mesmo dia. Na quarta, ligação, atendi, já preparado para o show de vitimismo. Rodrigo, o que você fez, meu filho? Foi a primeira coisa que ela disse, a voz carregada de uma frustração que chegava a ser cômica. Sorri, sem um pingo de humor. Engraçado, mãe. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Rodrigo, pelo amor de Deus, você não vai mesmo levar essa história adiante, vai? Ela implorou, como se eu fosse um monstro por querer de volta o que era meu por direito. Vou, com certeza vou. Ela soltou um suspiro exasperado, daqueles que ela usava quando eu era criança e quebrava alguma coisa. Você está exagerando. Rodrigo, é só uma casa. Exagerando, repeti, a voz subindo algumas oitavas. Levantei do sofá, incapaz de ficar parado. Vocês venderam a casa que a avó Helena me deixou, o único lugar que eu realmente chamava de meu, e usaram a grana para bancar a viagem de luxo do playboy do Arthur. E eu estou exagerando? Ela ficou quieta por uns segundos. Quando falou de novo, veio com aquele tom passivo-agressivo que eu conhecia tão bem, a voz de quem se acha a vítima da história. Seu irmão precisava dessa viagem, Rodrigo. Ele anda tão estressado com a faculdade? Soltei uma risada curta, seca, cheia de descrença e desprezo. Estressado de quê, mãe? De ficar o dia inteiro com a bunda no sofá enquanto vocês fazem todas as vontades dele? De não ter que se preocupar com um boleto na vida? Rodrigo, não começa com esse seu drama de novo. Ela tentou me cortar. Eu sei exatamente onde essa conversa vai dar, mãe. Interrompi, já sem paciência. Você vai dizer que o Arthur é mais novo, que ele precisa de mais apoio, que eu sou o filho mais velho, independente, e que eu deveria entender a situação. Mas quer saber de uma coisa? Eu entendi por tempo demais. Entendi que para vocês, eu sempre fui um detalhe, uma peça sobrando no quebra-cabeça da família perfeita de vocês. Minha mãe ficou em silêncio do outro lado da linha. Aí, com a voz mais fria que o inverno de Curitiba, ela disse: Você está encurralando sua própria família por causa de uma casa velha. Não, mãe. Vocês encurralaram a família quando decidiram roubar de mim. Ela suspirou de novo.
Um suspiro cansado, derrotado. Seu pai vai resolver isso. E desligou na minha cara. Joguei o celular no sofá com força, esfregando o rosto, tentando conter a fúria que ameaçava explodir. Mas era quase impossível. Resolver isso? Resolvi. Saí para espairecer, para não acabar quebrando alguma coisa no meu próprio apartamento. Dirigi sem rumo pelas ruas de Curitiba, a chuva fina começando a cair, tentando organizar os pensamentos. No fundo, eu sabia exatamente o que meu pai ia tentar fazer. Ele ia tentar me manipular como sempre fez. Ia virar o jogo, me pintar como o filho ingrato, o egoísta, o problemático. Mas dessa vez, eu não ia cair na lábia dele. Na manhã seguinte, a Daniele me mandou uma mensagem, daquelas curtas e diretas. Cola aqui no escritório. Temos novidades. Quando cheguei, ela estava com aquele olhar afiado de quem farejou sangue. Seu pai respondeu à nossa notificação. E aí? O que o bonitão disse? Perguntei, sentando na cadeira em frente à mesa dela. Ela deslizou um papel pela mesa, com um leve sorriso irônico. Peguei e li. Era uma carta patética, cheia de juridiquês barato, onde meu pai tentava argumentar que a casa, na verdade, não era totalmente minha, que a venda tinha sido dentro da legalidade e que qualquer reclamação minha era só uma tentativa de criar confusão e desarmonia no seio familiar. Confusão na família. Precisei respirar fundo umas 3 vezes para não amassar aquele papel e socar a mesa. Ele é inacreditável. E completamente burro. Daniele se recostou na cadeira, com um sorrisinho vitorioso. Sim, ele é. Porque ele não contava com a minha equipe fuçando um pouquinho mais a fundo e achando isso aqui. Ela girou o monitor do computador dela para mim mais uma vez e me mostrou outro documento. Um comprovante de transferência bancária. Um Pix, para ser mais exato. Que é isso? Perguntei confuso. Isso, meu caro Rodrigo, disse Daniele, saboreando cada palavra, é a transferência do valor integral da venda da sua casa, direto para a conta pessoal do seu irmãozinho Arthur. Cada centavo sujo. Meus olhos arregalaram. Meu pai vendeu minha casa e simplesmente depositou toda a grana na conta do Arthur, como se fosse um presente. Daniele assentiu, confirmando minha descrença. O que não é só moralmente nojento e eticamente questionável, é completamente ilegal. Seu pai não só forjou sua assinatura para vender um bem que não era dele. Ele fez uma transação financeira sem nenhuma base legal para beneficiar um terceiro, que não tinha direito algum sobre aquele dinheiro. Isso, meu amigo, tem nome e sobrenome. No Código Penal. Lavagem de dinheiro e apropriação indébita. Fiquei ali, olhando para a tela do computador, as palavras da Daniele ecoando na minha cabeça. Isso significa que... Significa... Ela me interrompeu com os olhos brilhando. Que isso aqui não é mais só um processo cível para reaver seu imóvel. Se a gente for fundo mesmo, seu pai pode, e provavelmente vai, enfrentar uma bela de uma investigação criminal. Com direito à visita da Polícia Federal e tudo. Meu coração acelerou. Era isso que eu queria? Levar as coisas a esse ponto? Sim, sem a menor sombra de dúvida. Eu queria cada pedacinho de consequência que a lei pudesse jogar em cima dele. Vai fundo, Daniele, sem dó nem piedade. Falei, a voz firme, decidida. Daniele sorriu, um sorriso largo e genuíno. Eu sabia que você ia dizer isso. 2 semanas depois, o castelo de cartas do meu pai começou a desmoronar. E foi lindo de assistir. O primeiro golpe veio quando a Daniele entrou com o processo formal na justiça. Meu pai foi notificado oficialmente, com o oficial de justiça batendo na porta e tudo. Aquilo acabou com a pose de calma e controle dele. De repente, meu celular virou uma central de mensagens do seu Carlos. Primeiro, ele tentou com aquele papinho manso de filho, vamos conversar, resolver isso como família. Depois, quando viu que eu não ia cair nessa, vieram as ameaças, veladas, do tipo, você não sabe com quem tá mexendo? Como eu continuei ignorando solenemente, ele partiu pro desespero total. Minha mãe ligou aos prantos implorando para eu reconsiderar pelo bem da família, dizendo que eu estava destruindo tudo que eles construíram. Eu só perguntei com a voz mais fria que consegui. E quando vocês roubaram de mim, quando tiraram a casa da avó Helena, vocês não estavam destruindo a família, mãe? Ela não teve resposta, claro. O segundo golpe, e talvez o mais doloroso para ele, veio quando a Daniele, cumprindo a promessa, envolveu as autoridades competentes. Uma investigação criminal foi aberta para apurar a fraude e a possível lavagem de dinheiro. Meu pai tentou bancar o inabalável, o cidadão acima de qualquer suspeita, mas eu soube por uns passarinhos que quando um investigador da Polícia Civil bateu na porta dele com uma intimação, as rachaduras na armadura de arrogância dele começaram a aparecer feio. Aí veio o golpe final, a cereja do bolo podre. O casal que tinha comprado a casa da avó, aqueles que abriram a porta para mim naquele dia fatídico, foi chamado para depor. E eles, obviamente, não ficaram nem um pouco felizes ao descobrir que tinham sido enganados, que compraram um
imóvel por meio de uma fraude descarada, o que significava que a venda podia ser anulada a qualquer momento. O que significava que a casa ainda podia e provavelmente voltaria a ser minha. E o dinheiro que eles pagaram? Tinha ido direto pro bolso. Ou melhor, para a conta do Arthur, o príncipe da ostentação. Como resultado direto dessa confusão toda, as contas bancárias da minha família começaram a ser investigadas a fundo, bloqueadas, devassadas. Meu pai entrou em pânico total. Tentou me contatar de tudo quanto é jeito, mandou recado por tia, por primo, até por vizinho. Mas eu não respondi uma vírgula. Não tinha mais conversa. Eu não tinha mais pai, nem mãe, nem irmão naquela configuração. Só a certeza absoluta de que, dessa vez, eles não iam ganhar. Nos meses seguintes, a situação para o meu pai foi de mal a pior. Cada nova audiência, cada descoberta no processo, só afundava ele mais e mais na lama que ele mesmo criou. A venda da casa foi oficialmente considerada fraudulenta pela justiça, e a investigação financeira, aquela que ele achava que nunca ia acontecer, encontrou uma série de inconsistências e movimentações atípicas nas transações que ele fez ao longo dos anos. O cara que vivia se gabando de ter tudo sob controle, de ser o esperto, estava completamente encurralado. E eu só observava, de camarote, o império de mentiras dele desabar. O Arthur, enquanto isso, entrou em modo negação total. Continuava, vivendo como se nada tivesse acontecido, esbanjando o dinheiro da venda da minha casa em festinhas regadas a bebida cara, viagens de fim de semana para a praia e comprando tranqueira de marca. Mas quando as autoridades começaram a fuçar a conta bancária dele e o dinheiro começou a ser bloqueado para garantir o ressarcimento, a realidade bateu na porta dele com a força de um trator. O dinheiro sujo da fraude tinha que ser devolvido. Mas o playboy já tinha torrado quase tudo. E como o valor vinha de um crime, ele também não ia sair completamente ileso dessa história. A fatura sempre chega. Meu pai tentou de tudo para evitar a ruína completa. Primeiro quis negociar, oferecendo um acordo mix-suruca, que a Daniele riu na cara dele. Depois, quando viu que não ia rolar, apelou pro velho e conhecido chantagem emocional, mandando áudios chorosos, falando da honra da família. Quando nem isso funcionou, vieram as ameaças diretas, cheias de ódio. Você vai se arrepender amargamente de fazer isso com seu próprio sangue, Rodrigo. Ele rosnou num áudio, a voz pesada de raiva e desespero. Eu só encaminhei o áudio para Daniele, com um emoji de pipoca. Meu pai achava que com o tempo eu ia ceder. Achava que a culpa, o peso de destruir a família, ia me engolir, e eu ia recuar. Dessa vez ele estava redondamente enganado. Pela primeira vez na vida, ele não tinha o controle da situação e eu fiz questão que ele soubesse disso em alto e bom som através dos autos do processo. A primeira grande e saborosa consequência veio quando o juiz bateu o martelo e anulou a venda da casa da avó Helena. O casal que comprou, coitados, não teve muita escolha a não ser entregar as chaves de volta, já que tinham adquirido o imóvel de forma completamente irregular, vítimas de uma fraude. Eles ficaram possessos, claro, mas isso, sinceramente, não era problema meu. A casa era minha de novo. Lembro como se fosse hoje do dia que peguei as chaves no fórum e voltei lá depois de toda essa confusão. Passei os dedos pelas paredes, sentindo a textura da tinta antiga, respirando fundo aquele cheiro familiar de saudade e bolo de fubá. Tinha umas marcas do casal que morou lá por aquele curto período, uns quadros pendurados, um vaso diferente, mas não importava. A essência da avó Helena ainda estava ali, em cada cantinho, e eu prometi a mim mesmo que ia recuperar tudo. Mas a minha vingança, ou melhor, a minha busca por justiça, não estava completa. Meu pai, na sua infinita cara de pau, tentou alegar para o juiz que não tinha como devolver o dinheiro da venda porque o Arthur, o menino prodígio, tinha gastado quase tudo em investimentos de alto risco, leia-se, balada e tranqueira. O juiz, um senhor já vivido e provavelmente cansado de ouvir lorota, não quis nem saber. Se não tinha o dinheiro em espécie para me indenizar, ele ia pagar com bens. E isso significava, meus amigos, vender a casa onde eles moravam, o sobrado, onde eu cresci sendo o filho invisível, para quitar a dívida comigo. A ironia da vida, né? Não me passou despercebida nem por um segundo. No mesmo dia em que a casa da avó Helena voltou oficialmente a ser minha, a casa dos meus pais foi colocada à venda por ordem judicial. Eles tentaram de tudo para evitar, recorreram, choraram, fizeram promessa para tudo quanto é santo. Mas não tinha saída. O dinheiro que eles roubaram de mim era sujo, e a justiça, mesmo que tardia, estava cobrando a conta com juros e correção monetária. Aí veio o que para mim foi quase impensável, mas delicioso de presenciar. O Arthur, o príncipe herdeiro do trono da preguiça, teve que, pela primeira vez na vida, arrumar um emprego de verdade. E não um empreguinho bacana de fachada, numa vaga arrumada pelo papai em alguma repartição pública. Não.
Ele teve que se virar nos 30, distribuir currículo, enfrentar a entrevista e pela primeira vez na vida adulta dele, ninguém estava lá para passar a mão na cabeça e salvar o dia. Ele até me ligou uma vez, não para pedir desculpas. Claro que não, isso seria esperar demais. Não para reconhecer a sujeira que ele ajudou a fazer. Só para dizer, com aquela vozinha de quem se acha a maior vítima do mundo: você destruiu nossa família, Rodrigo. Espero que você esteja feliz. Eu ri. Uma risada genuína que veio lá do fundo da alma. Não, Arthur, eu não destruí nada. Eu só devolvi o favor, com juros. Passar bem. E desliguei, bloqueando o número dele em seguida. Meu pai perdeu praticamente tudo. A casa, a estabilidade financeira que ele tanto ostentava, a reputação de homem de bem que ele cultivava na vizinhança. Quando o processo criminal avançou, a defesa dele foi patética, uma piada de mau gosto. Tentou dizer que não sabia que precisava do meu consentimento formal para vender a casa, que foi tudo um grande mal-entendido familiar. O juiz, obviamente, não se comoveu nem um pouco com o teatrinho dele. Ele foi condenado por fraude. A pena não foi longa, não foi para regime fechado nem nada, mas foi o suficiente para ele sentir na pele que as ações dele tinham consequências, que a lei existia para todos, até para ele. Minha mãe tentou se distanciar do caso, fingir que não tinha nada a ver com a história, mas não conseguiu. Com a casa deles vendida para pagar a dívida, ela teve que se mudar para um apartamento alugado, bem menor, num bairro bem mais simples, bem diferente do conforto e das aparências que ela sempre prezou. E eu voltei para a casa da avó Helena, não porque eu precisasse financeiramente. Meu trabalho como contador me dá uma vida confortável, mas porque eu queria. Porque aquele lugar era meu, de alma e de direito. Fiz umas pequenas reformas, troquei o que estava quebrado, pintei as paredes com as cores que ela gostava, mas mantive muita coisa do jeitinho que ela deixou. A cristaleira com os copinhos de licor, o rádio antigo na prateleira da cozinha e, claro, plantei um monte de manjericão e alecrim no jardim para perfumar a casa e a vida. Na primeira noite, depois que toda essa tempestade finalmente passou, sentei sozinho na varanda, sentindo a brisa fresca de Curitiba, que às vezes parece que corta a gente, mas naquela noite estava suave. Peguei uma taça de vinho tinto seco, um bom vinho que eu mesmo comprei, e me recostei na velha cadeira de balanço de vime que era da avó. Pela primeira vez em muito, muito tempo, eu sorri. Um sorriso de verdade, de alívio, de vitória. Eles acharam que tinham ganhado, que eu ia ser o trouxa de sempre, mas no fim das contas, quem saiu por cima fui eu. Às vezes, confesso, quando a noite cai e o silêncio toma conta, eu me pego pensando: será que eu fui longe demais? Será que eu deveria ter tentado resolver as coisas de um outro jeito? Talvez ter sentado para conversar, ter dado uma chance para o meu pai se redimir antes de acionar a Daniele e ir para a justiça com força total? Mas aí eu lembro da voz fria e calculista dele, dizendo que o Arthur precisava de uma viagem de formatura para Cancún, como se a minha herança, a minha história com a avó, não valesse absolutamente nada. Lembro do Arthur esparramado no sofá, cagando e andando para a dor que eles me causaram. Lembro da casa da avó Helena, meu único porto seguro, quase perdida para sempre por causa da ganância e da canalice deles. E quer saber? Não, eu não me arrependo de nada. A casa está aqui. As memórias da avó estão mais vivas do que nunca. E eu, finalmente, depois de anos me sentindo um pedaço que não se encaixava, me sinto inteiro. Mas agora eu quero saber de vocês, galera da central do Reddit. Olhando de fora com a cabeça fria. Acham que eu exagerei na dose? Fui um filho vingativo e cruel? Ou apenas fiz o que qualquer um faria para defender o que é seu por direito e para dar uma lição em quem te passou para trás a vida inteira? O que vocês teriam feito no meu lugar? Mandem a real aí nos comentários, porque essa história ainda mexe comigo. Valeu!